Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Cá estamos de volta, eu sou Luffy Steffen e estamos aqui no momento especialíssimo de Naftaluf, inaugurando hoje uma nova série dentro do programa, né? Então continuamos aqui no canal Luffy Naftaluf, mas hoje eu estou inaugurando uma série interna dentro do canal, especial, específica, temporária, que vai durar só um tempo, que é uma série composta por vários programas em homenagem à novela Vale Tudo. A original, é claro, porque como vocês sabem, o canal aqui, Luffy Naftaluf, se dedica à cultura pop do século XX. E, agora, por outro lado, a gente não pode ignorar o que se passa, né, no século XXI. Dessa forma, com o surgimento do remake de Vale Tudo, que estreia dentro de poucos dias, como todos sabem, eu resolvi fazer uma homenagem à novela original, que continua e provavelmente continuará imbatível, é claro. Então, aqui a gente começa essa série de programas especialíssimos dedicados a Vale Tudo, a novela original, exibida entre maio de 88 e janeiro, comecinho de janeiro de 89. E nesse primeiro programa eu tenho a honra e o prazer de entrevistar o João Borboné, ator, diretor, produtor teatral, que está aí na ativa até hoje, está completando 70 anos de idade nesse ano de 2025, ele que nasceu em 55, e ele participou de Vale Tudo, né? Quem não se lembra do personagem Walter, um personagem muito marcante que aparece por pouco tempo ali no miolo da novela, né? Uma participação especial. O famoso amante da Odete Roitman, né? O gigolô da Odete naquela fase da novela, e que ajuda a Megera a envenenar a maionese da Raquel. Enfim, o Walter é um personagem inesquecível, principalmente por estar envolvido numa das subtramas da história que marcou tanto, né? Então, entrevistei João Borboné, uma entrevista muito bacana com esse ator, com esse cara incrível, um homem de teatro, né, que trabalha muito com teatro, mas também já fez muita coisa na televisão, cinema, enfim, falamos tudo isso num bate-papo incrível e, é claro, ele lembrando bastidores e curiosidades das gravações de Vale Tudo. Mas antes da gente começar com essa entrevista, estou aqui fazendo essa introdução também para anunciar uma mudança, né, enfim, importante aqui para o canal. Como diria Fábio Júnior na música 20 e poucos anos, na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero nessa vida é ser feliz. Eu não abro mão. Então, como na vida tudo tem seu preço, seu valor, vamos falar de dinheiro, isso mesmo, porque entre tantos valores do mundo, o dinheiro é um deles, né? Gostemos ou não. E aí eu não quero ser capitalista nem nada, mas eu tenho que abrir meu coração para vocês. O negócio é o seguinte, vocês que acompanham o meu canal, que vai completar 6 anos agora em abril, né? Eu comecei esse canal em abril de março de 2019, há 6 anos já, né? Foi em março de 2019. Então, 6 anos de canal Luffy Naftaluf. Quem acompanha, ou então quem chegou depois, mas já tem uma intimidade com o canal, sabe que durante todos esses anos que passam por aqui, essa é outra música, né? Mas enfim, vamos lá, foco, foco. Durante todos esses anos eu não monetizei o meu canal, embora muita gente falasse, Luffy, por que você não monetiza? Todo mundo monetiza, você tem que ganhar dinheiro com o Naftaluf, monetize, monetize. Eu não queria monetizar porque eu acho, e acho que muita gente também acha, confesso que eu acho um saco as propagandas, né, do YouTube, acho que são insuportáveis, então eu não queria fazer isso, né, colocar propaganda nos meus vídeos e tal. Mas depois de muita insistência e depois de eu também perceber que eu precisava ganhar algum dinheiro com o canal, afinal de contas é um trabalho, eu me dedico a esse canal, né, com muita fidelidade, eu falei, não, vou monetizar, né, vamos ver no que vai dar. E eu comecei a monetizar o meu canal em maio do ano passado, não faz nem um ano. Né? E aí segui todas as coordenadas que o próprio YouTube orienta. E qual não foi minha surpresa quando somente, apesar das minhas visualizações estarem crescendo cada vez mais, como vocês sabem, quanto mais visualizações um vídeo de um canal tem, mais propagandas estarão ali, mais pessoas estão vendo as propagandas e mais dinheiro o dono do canal ganhará. Pois é. Só que depois de 6 meses eu fui avisado do primeiro pagamento que eu receberia do YouTube e confesso que achei que os valores muito abaixo do que eu acho que eu merecia, inclusive pela número de visualizações, né? Então eu resolvi que eu acho injusto a maneira, né? Na verdade, quem ganha dinheiro mesmo com essa história é o próprio YouTube, né? E pessoas que têm canais com vídeos de 100 mil visualizações, 300 mil, 1 milhão, sei lá.
Não é meu caso, né? Eu sou um humilde realizador, um humilde camponês, como diz um amigo meu, um realizador independente, um cineasta audiovisual independente, e portanto, na verdade, eu sou um peixinho pequeno nessa história, nesse oceano de tubarões e baleias, né? Pensei numa estratégia para que eu ganhe mais dinheiro e vocês que estão me assistindo não sejam obrigados a assistir os comerciais. Então a gente vai fazer um teste. É o seguinte, nesta série especial de Vale Tudo, que vai ter alguns vídeos, vão existir alguns vídeos dentro dessa série semanais, a partir de hoje, durante algum tempo. Nessa série de vídeos de Vale Tudo eu não vou monetizar esses vídeos. Eu vou continuar monetizando os outros do canal, como eu tenho feito. Mas os de Vale Tudo eu não vou monetizar. Ou seja, quem for assistir, imagino eu, não vai ver propaganda, porque eu não vou monetizar esses vídeos. E aí, vocês me incentivam fazendo contribuições espontâneas, isso mesmo, eu vou passar o chapéu. Então assistam aos vídeos e ninguém tem obrigação de fazer nada. Eu poderia trancar o canal e colocar esses vídeos de Vale Tudo como conteúdo exclusivo para pessoas que pagassem, mas eu também não quero fazer isso. Então eu quero deixar na mão de vocês, democraticamente, para que as pessoas queiram contribuir e eu vou passar o chapéu e as pessoas contribuem com o que puderem. Mas para não ficar uma coisa muito vaga, vamos estabelecer um valor, que é R$10. Gente, R$10 não é nem uma caipirinha, né? Não é nem uma entrada de cinema, muito menos de teatro, nem show. R$10 não é nada, né? Aliás, na cidade de São Paulo, R$10 não dá nem... Dá para ir e voltar de metrô, de ônibus, uma viagem de ida e volta de ônibus, que tá R$5 o ônibus. Nem de metrô dá para ir e voltar, porque o metrô tá R$5,20. Ou seja, R$10 não é nada, né, gente? A gente gasta esses R$10 sem pensar. Então, por que não contribuir e estimular com o Luffy Steffen, esse realizador tão simpático que vocês mesmos gostam tanto? Afinal, é o que vocês, né, vocês dizem isso nos comentários. Luffy, continue com os vídeos. Então, não se sintam pressionados, não é pressão, eu não chamaria de pressão, mas, humildemente, passa o chapéu. Então, quem quiser contribuir com R$10, faça esse pagamento no meu Pix, que vai aparecer aqui, né? Tem um Pix aqui, façam por Pix. E para eu saber que a pessoa está vindo pelo Naftaluf, coloca lá, tem um espacinho para mensagem na hora de fazer o Pix, né? No comprovante, dizendo quem é você. Ah, sou fulano, sou fulana, assisti seu canal, estou contribuindo com o vídeo de Vale Tudo, o primeiro vídeo. Vamos fazer essa experiência. Vamos ver quanto eu vou arrecadar com este vídeo aqui, esse primeiro vídeo especial de Vale Tudo. Eu tenho a impressão que eu vou ganhar muito mais do que eu ganharia em 6 meses de YouTube, do canal inteiro. Por isso que eu estou dizendo, é muito mais vantajoso a gente fazer assim, né? É melhor para vocês que não assistem propagandas e para mim que ganho mais. Então, espero que não me considerem capitalista, leviano, oportunista. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro do banco, sem parentes importantes e só não vim do interior porque eu nasci em São Paulo, capital. Sou paulista paulistano. Então é isso, minha gente. Sem mais blá blá blá, vamos passar para o primeiro programa. Então vocês já sabem, animem-se e contribuam com o canal com R$10. Quem quiser dar mais, tudo bem, é bem-vindo, mas o valor seria R$10. E eu tenho fé que se 1/4 das pessoas que costumam assistir meus vídeos, pela média de visualizações que cada vídeo meu tem no canal, se 1/4 dessas pessoas contribuir com R$10, eu já vou estar ganhando com um vídeo muito mais do que eu ganhei em 6 meses com o canal inteiro. É mole ou quer mais? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos assistir ao primeiro programa especial sobre Vale Tudo, onde Luffy Steffen entrevista João Borbonet. Confia em mim, Brasil! Olá, estamos aqui de volta para mais um Naftaluf. Eu sou Luffy Steffen e hoje eu estou aqui com um convidado especialíssimo, que é o João Borbonet. Olá, João, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Ator, diretor, enfim. Para quem não está ligando numa pessoa, eu chamei o João especialmente, claro, para a gente falar sobre simplesmente a novela mais cultuada de todos os tempos, né? A melhor novela de todos os tempos, Vale Tudo. Sim, João fez parte do elenco de Vale Tudo, né? Foi uma coisa assim, né? Uma efeméride, né? Na sua carreira, digamos. Foi a minha estreia. Foi a sua estreia na televisão. Em novela. Em novela. É. Mas você já tinha feito alguma coisa? Tinha feito algumas coisas, sim. Ah, é verdade. Você estava até me falando antes, já vamos falar disso. E aí eu convidei o João para dar essa entrevista porque ele interpretou simplesmente o personagem Walter. Quem não se lembra do Walter? O famoso homem que envenenou a maionese da Raquel.
Isso mesmo, minha gente, o amante de Odete Roitman, né, que foi enviado pela Odete para sabotar a Paladar, a empresa da Raquel. Mas antes da gente entrar nesses pormenores da novela, eu queria saber mais sobre você mesmo. Você é carioca de nascimento, mas você sempre trabalhou e viveu em São Paulo. Sim, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, em 1955, e vivi muito pouco tempo no Rio de Janeiro. Certo. Aí depois, minha mãe já era das artes, era uma francesa que veio para o Brasil naquela época, nos anos 50. E ela já se ligou ao movimento teatral, porque ela veio com um grupo de teatro da França. E já esse grupo criou uma repercussão muito grande no meio teatral e ela já se ligou a esse meio na época e foi convidada para alguns trabalhos. E aí também viajou muito pelo Brasil e foi sempre muito apaixonada pela cultura brasileira e tudo mais. E aí depois, já adulto, assim, adolescente para adulto, a gente se estabeleceu em São Paulo. Certo. E aí que eu considero que eu, digamos, comecei a carreira mesmo. Por isso que você se define como, digamos, um ator paulista, né? Pode-se Embora dizer você que seja sim. carioca. Quer dizer que você viveu a infância no Rio. A primeira infância, muito pequenininho. Tá. Depois moramos no Nordeste, Tá. em Olinda, em Sim. Pernambuco, e um pouco andamos pelo Brasil todo, mas a maior parte do tempo ou no estado de São Paulo, no litoral de São Paulo, Sim. ou principalmente na capital. Quer dizer, a sua carreira como ator, ela é São Paulo, né? Começa em São Totalmente. Paulo. Aliás, eu te perguntar, você fez ECA, né? Fez USP. Fiz artes cênicas, né? Sim, O CAC da ECA USP, já há algum tempo depois de já ser profissional, já tinha uns 15 anos de carreira, inclusive depois da novela. Entendi. E foi muito engraçado porque no exame de aptidão, o meu professor examinador, que era o saudoso Clóvis Garcia, já ficou brincando comigo na frente de todos os alunos, falando da novela. Por causa da novela. Exatamente. Mas então quer dizer que você foi fazer artes cênicas na USP depois, quando você já tinha anos de carreira. Entendi. Exatamente, porque assim, eu fui entrando na carreira um pouco por osmose, né? Por estar já ligado ao meio através da minha mãe e tudo mais. E aí fiz algumas coisas um pouco amadoras e depois semi-profissionais. Aí depois de um tempo eu me decidi, né, por ser ator, assim, digamos. Porque eu não tinha muita certeza até ali. E fui fazendo e tal. Mas aí depois que eu engrenei na profissão, eu achei que era importante estudar. Sim, claro. Eu quis ter uma base teórica, quis ter mais conhecimento a respeito. Entendi. E aí falei, não, vou fazer então ECA, vou fazer o CAC, né? Sim. Faculdade de teatro, Quer dizer, FUVEST e tal. E você então se considera um ator, no começo, autodidata, então? Você foi muito assim na intuição e foi começando a trabalhar e aprendendo fazendo, né? Sim, pode-se dizer que sim. Nesse período até a minha formação universitária, bastante autodidata, bastante intuitiva mesmo. Legal. A minha abordagem. Eu via muito as pessoas trabalhando, né? Sim, sim. Presenciei muitos ensaios e processos de montagens onde minha mãe participava como figurinista, por exemplo. Sim, sim. Então eu observei e fui fazendo alguma coisa também, pequenos papéis, fui sendo convidado e fui aprendendo um pouco na prática. Aliás, eu estava pesquisando sobre a sua mãe, Dede, o nome? Dede Bourboné. Dede Bourboné. E ela trabalhava como cenógrafa, figurinista de peças, e eu fui ver que ela também fazia para cinema, né? Ela foi assistente de figurino do Orfeu Negro. É isso que eu ia falar. Do Camille, que foi concorrente a Cannes, inclusive. Sim, ganhou, né? Ganhou, né? Eu estava pesquisando, inclusive eu ia falar sobre essa coincidência cronológica, porque esse filme, né, para quem não sabe, eu já falei desse filme em outros vídeos aqui no canal, né, gente? É o Orfeu do Carnaval, ou Black Orfeu, Orfeu Negro, que é baseado no musical do Vinícius de Moraes, e que é um filme, ao meu ver, totalmente brasileiro, né? Sim. Só que dirigido por um diretor francês, o Marcel Camus. Isso. Mas ele é falado em português, com atores brasileiros, acho que tem só uma atriz americana. E esse filme, então, ele foi uma produção, uma coprodução Brasil-França. Isso. E aí, pela França, ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes, no Festival de Cannes de 1959, e o Oscar de filme estrangeiro em 60, na premiação de 60, e também o Globo de Ouro de filme estrangeiro em 60. Ou seja, agora, 65 anos depois, a gente está com essa coisa do filme brasileiro, que eu ainda estou aqui e tal, que a gente tá gravando esse programa antes do Oscar, né?
Não sei se está indo ao ar depois do Oscar, mas a gente aqui ainda não estamos, ainda o Oscar ainda não aconteceu para nós, né? Estamos na torcida. Estamos esperando. Claro. Então, quer dizer, é engraçado essa efeméride, né? De que o Orfeu do Carnaval é um filme brasileiro, mas como ele era produzido pela França, ele ganhou o Oscar pela França, né? Então, oficialmente foi a França que ganhou, mas se a gente pensar na prática, já era um filme brasileiro, né? Totalmente. Totalmente brasileiro. Então ela trabalhou nesse filme. Ela fez assistência de figurino porque, por ser francesa, Sim. Eu acho que ela foi bastante importante como intérprete mesmo. Sim, também. Ela fez a ponte entre a criação do figurino, que eu acho que era estrangeira, não lembro agora, provavelmente, e as equipes, né, de costureiras, das pessoas que trabalhavam, que eram na sua maioria brasileiras, né? Brasileiras e brasileiras. Porque o filme era todo aqui. E na época desse filme você era criança, então, né? O filme é de 58, 59? Bem pequenininho. Bem pequeno. Eu nasci em 55, eu tinha recém... E aí voltando à sua carreira, eu vi que você estreou no cinema num filme que eu considero uma obra-prima, que é o Asa Branca, um sonho brasileiro, que eu também já falei aqui, dirigido pelo Djalma Limonge Batista, né? Grande cineasta que faleceu há 2 anos, um pouco antes do Carnaval de 2023. E aí, como é que foi essa experiência da Asa Branca, que você faz o papel do irmão mais velho do Celulari, né? Do Celulari. Que é um filme de estreia do Celulari também. Foi incrível, foi maravilhoso. Como ator iniciante, eu estava bastante perdido, pode-se dizer. Não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, tinha a emoção de estar começando a fazer e a grande honra de ser filho de Eva Vilma e Geraldo Del Rey. É verdade. E um filme muito bonito, muito original, né, que fala de um tema que é pouco explorado na cinematografia brasileira, que é o futebol. Sim, sim. Com um toque assim, romântico, fantasioso, né? E Djalma era um talento incrível e tem esse toque muito pessoal dele no filme. Sim, o Djalma, eu conheci o Djalma, já falei dele aqui em outros programas, era uma figura incrível. E ele tinha esse cinema, essa marca do cinema fantasioso, poético, né? Uma coisa meio... não era exatamente um realismo, né? Como a gente está acostumado. E o Asa Branca é muito isso, né? Tem muita magia. Tem muita magia, é um filme muito bonito, né? Muito poético e tal. E aí depois você fez outros filmes, esse foi o primeiro filme. Foi o primeiro filme. Tá, e aí você já começou numa obra-prima, que eu considero que é o Asa Branca. E aí na televisão você também estreia numa obra-prima que é Vale Tudo. Que é uma novela extraordinária. Exato. Como você disse, talvez a novela mais importante da TV brasileira. Né? Ela passou a ser considerada, né, com distanciamento, e hoje ela acho que é unânime isso, né? Os críticos falam e tal. Não é à toa que ela tá escolhida para ser feito o remake, né? Para comemorar os 60 anos de Globo e tal. Mas enfim, então naquela época de Vale Tudo você tinha então 33 anos. Vamos dizer, você nasceu em 55. Isso. Aí, como é que você foi parar na novela? Conta essa história. Olha, o que eu sei, o caminho percorrido foi que eu trabalhava já nessa época, um pouco antes, a partir dos novela de 88, né? A partir de 80, eu já era ator, começando, iniciante, eu passei a apresentar com um grupo de atrizes e atores da minha geração o Telecurso Primeiro Grau, certo. Que foi a primeira versão do Telecurso feita pela Fundação Roberto Marinho. Sim, sim. Porque antes tinha sido a TV Cultura, com o MEC, então houve um remanejamento aí. E aí foi uma coisa muito importante para a Fundação, até o Boni vinha pessoalmente supervisionar e tudo, porque era muito importante, até politicamente, para a Fundação. Mas o Telecurso era gravado em São Paulo, Era gravado em São Paulo. Com atores paulistas, com atores paulistas. Assim, a maioria do teatro paulista, Tá. de jovens atores do teatro paulista daquela geração. E durante esse período de gravação, esteve lá o Beto Silveira, que é um preparador de elenco, um diretor, um ator, que trabalhava na Globo nessa época fazendo os testes, fazendo uma coleta de material audiovisual para o banco de atores da Globo. Sim. Então ele foi um dia no nosso estúdio, que era ali na Praça Marechal, não existia a Berrine, tudo que a gente conhece hoje da Globo. É porque tinha uma coisa da Globo ali na Marechal. Acho que ainda tem, talvez, um escritório. Não sei se eu cheguei aí lá uma vez, não sei se ainda existe, mas é ali perto da Rua das Palmeiras, né? E era curioso, porque a gente gravava no período da tarde, se não me engano, então a gente chegava no estúdio, estava sendo desmontado o TV Mulher, que na época... Que era lá no mesmo estúdio. Então desmontavam todo o cenário, tinha o Jornal Hoje, montavam as bancadas do jornal.
Era uma loucura, E vocês gravavam então no mesmo espaço? No mesmo espaço, eram 2 ou 3 pequenos estúdios. Gente, assim. olha que coisa louca, né? A Globo, que na época já era muito grande. Era grande. E ainda mas não existia Projac e também não existia Berrine Jamais. em São Paulo. Então era feito lá, as gravações de São Paulo eram nesse lugar. Nesse lugar. Gente, a gente toda vez encontrava a Marília Gabriela na maquiagem, saindo do TV Mulher. Entendi. A gente chegou a participar, essa turma que estava do telecurso de quadros do Enfio. Sim, que era a TV Mulher. Fazia os seus cartoons animados. É verdade. Com atores que ele convidava, a gente participou e era uma pessoa extraordinária também. Tinha o Clodovil, Sim. que nos ajudou muito em teatro, usando seus contatos nas confecções para ajudar a gente em produção. Ney Gonçalves Dias, né? Toda essa geração. Dias, Marta Suplicy. A gente encontrava esse pessoal lá. E aí, um belo dia, o Beto apareceu lá e a gente sentou numa poltrona como essa, ele deu trechos eu lembro no meu caso, a Tabacaria, do Fernando Pessoa, para a gente falar um trecho do poema para fazer um registro de voz e imagem. Sim. E fizemos isso e eu esqueci. Pra você ter uma ideia, mais ou menos 7 anos depois. Ah, isso que você está falando foi 7 anos antes da novela. Foi mais 81. 81, por aí. 82, não sei. Quer dizer que gravou nessa época e ficou anos lá no arquivo da Globo. Ficou no banco de dados lá, que havia na época da maneira deles, não sei como é hoje. Sim. Mas tinha lá as fitas na época, né? E aí... Você seguiu a vida e esqueceu. Segui a vida, fui fazer teatro, fiz um monte de teatro. Mas aí depois eu vou contar o bacana dessa história, porque eu acabei na véspera da novela, alguns anos antes, fazendo uma peça com a Beatriz Segal. Ah, você já conhecia ela, já conhecia então, bem quando a Beatriz. chegou a novela. Então foi muito bom, porque ela me recebeu com muito carinho, com muito então quer dizer cuidado. Que ano que você fez essa peça? Difícil de dizer, qualquer coisa como, sei lá, 83, 84. Qual era o espetáculo? Chamava-se A Carta. A Carta. A Carta, que é um clássico de um autor inglês chamado Somerset Maugham. Sim, famosíssimo. Que foi feito, inclusive, um filme com a Bette Davis. Ah, é o filme da Bette Davis. Exatamente. Famosíssimo também. Muito. E aí, quem dirigiu a montagem? Chamava-se Geraldo Queiroz, o diretor. Tá, e no elenco tava você, Beatriz Segal e mais gente. Um elenco incrível. Rubens de Falco. Olha. Lineu Dias, que é pai de Júlia Lemetz, maravilhoso. Sérgio Roberto, falecido, um ator extraordinário, que fez a revista do Enfio, uma versão teatral da obra do Enfio, com a Ruth Escobar. E o Pereio. Yara Lins. Aí tinha mais outros atores, Celso Saik. Quer dizer que era um elenco assim. Um elenco incrível. Fantástico, extraordinário. E vocês ficaram em cartaz em São Paulo, em que teatro? Você lembra? No Maria della Costa. Maria della Costa. Isso. E Rio depois? Não fizemos Rio. Ah, não foi Rio, só São Paulo. Só São Paulo. Entendi. Foi uma temporada mais ou menos longa, né? Considerando hoje em dia as temporadas são tão curtas, a gente fez acho que 6 meses. Na época os espetáculos ficavam. Ficavam mais tempo. Os shows também, né? A Maria Bethânia ficava, sei lá, 6 meses no Canecão, Gal ficava 3 meses no Palace, né? E os espetáculos também, né? Você tinha um tempo para ver aquilo. Sim. Hoje, geralmente, quando acontece isso, são essas superproduções, tipo musicais, né, da Broadway, que aí ficam mais tempo. E a gente constata nesse processo que houve uma certa desfidelização do público. Porque não dá muito tempo do público descobrir o espetáculo, comentar, convidar outras pessoas, gerar o famoso boca a boca. Né? Então, às vezes, tem produções que ficam um mês. É triste, né? É um custo que a gente tem, às vezes, um pouco em função das leis de incentivo, que acabam se transformando num instrumento de captação. Sim. E isso faz com que o público não tenha tempo de acompanhar a carreira. É uma pena que isso mudou, né? Mas, enfim, então você tinha tido uma convivência com a Beatriz na peça. Isso. Vamos dizer assim, 83, 84. Por aí. Aí passou mais alguns anos, de repente, alguém da Globo te procura convidando para fazer Vale Tudo? A novela já estava no ar, isso a gente tem que pensar que é o segundo terço da novela. Sim. Né? Digamos que ela já está na reta final. Eu acompanhava mais ou menos, mas eu não via assiduamente. E nessa ocasião eu estava até na praia, assim, eu estava completamente desligado de tudo, assim, tirando férias mesmo. Não, e não existia celular. Como que eles te localizaram? Pelo bip. Existia o bip. Já existia bip? Existia bip, só que era um bip. Uma versão que não era pager ainda, era uma versão mais primitiva. Eu só lembro do pager, que é aquela coisa meio quadrada,
que o pessoal usava aqui e que E que vinha uma coisa aparecia uma escrita. letrinha, né? Um texto. Você tá falando de um bip tipo médico? Bip de médico? Exatamente. Antes o bip, o que acontecia? Ele tocava, ele fazia um bip, ele tinha um som, um sinalzinho, e aí você telefonava para a central do Pra bip, saber, alguém tinha deixado um recado. para saber quantos recados você tinha, que recados você tinha. Meu Deus do céu! E eu tô lá na praia, tô lá em Boiçucanga, no litoral norte de Relaxando. São Paulo, curtindo a praiola de calção e tal, e toca o bip, e aí eu fui num orelhão e tinha um recado da Globo, dizendo assim, para eu ir imediatamente para o Rio de Janeiro. Aí você saiu de sunga e tudo e foi pro Aí Rio. eu me mandei para São Paulo e vim embora para o Rio. Mas peraí, eles te procuraram, é isso que eu queria saber. Quer dizer que quando a novela começou, você não estava. Esse personagem, eles devem ter bolado durante a novela, né? O avião estava voando quando você entrou, né? Provavelmente, Porque é o que eu às vezes, suponho. porque às vezes tem novelas que um personagem que vai entrar na metade está previsto desde a sinopse, né? Sim. E muitas vezes já sabe até quem vai fazer o papel. Hoje só em vai dia entrar na mais isso. As novelas são mais fechadas. São mais fechadas. É. Então, na época, você acredita que o personagem Walter, ele nem estava na sinopse original. Foi uma trama inventada durante o processo para ele existir, para ele ser o parceiro da Odete na sabotagem da maionese. Né? É o que eu acredito. Me parece que sim. Até pelo fato de eu ter sido chamado ali já no meio do história. caminho. É. E aí, mas então você nem fez teste pro papel, você foi Não. chamado para fazer o papel, tipo, Pra queremos fazer o papel. você. Foi surpreendente, assim, porque eu não tinha a menor ideia. E não sabia nem se eles me conheciam, de onde conheciam, quer dizer, eu acho que foi muito coisa de física mesmo, assim. Esse cara tem a cara que a gente precisa mais ou menos, quando a idade. quando você gravou o vídeo, que foi anos antes, você tava com o bigode? Não era essa cara? O bigodão do Walter, né? Não, eu acho que eu não tava bigode, porque provavelmente. Não, Que era no mais jovem, telecurso. até Não, e no telecurso eu acho que nem rolava de usar bigode. Não era uma coisa muito admitida, que eu me lembre. Será que não foi a própria Beatriz que falou? Chama aquele ator, não dá pra saber. Curioso, porque eu não soube dela isso. Tá, ela não falou nada. Não tive como saber. Mas você chegou lá e ela falou, vá, João. Não, e ela foi incrível comigo. Sim. Porque acho que na mentalidade geral do pessoal tinha uma coisa assim. Ator da Globo é ou garotão de praia, de Ipanema, os jovens, bonitões, ou são alguns atores que vêm da Tupi, ou do teatro carioca ou paulista. Sim. Né? Então, eu fui recebido como um ator do teatro paulista. Não só pela Beatriz, como por alguns atores que também já eram de São Paulo ou trabalhavam em São Paulo, como o Fagundes ou o Sérgio Manberti. Sim. Então, nesse caso, acho que a Beatriz fez questão de frisar esse aspecto, e ela foi muito generosa nesse sentido. Ela falou para os diretores que assim, olha, esse é um ator de São Paulo, é um ator de teatro. E tinha essa coisa que eu acho que tem até hoje, né? E acho que na época talvez tivesse mais, que era essa ideia de que os atores do Rio, às vezes que não faziam teatro, faziam só televisão, às vezes não eram tão respeitados quanto o ator paulista de teatro, porque São Paulo tinha essa tradição do teatro, né? É possível. TBC, essas coisas. Então tinha um verniz, né? Ator paulista de teatro, né? Provavelmente. E o Rio, né? Não, claro que tem atores fantásticos também que só fizeram televisão. Claro. Né? Mas assim, tinha um pouco essa ideia de que os atores de São Paulo eram melhores, digamos, né? Mais bem preparados, por causa dessa raiz teatral, que prepara melhor o ator para qualquer trabalho, né? Sim, então, de alguma forma. É legal. mas aí você chegou então e topou o papel e começou a gravar. Não tinha nem como recusar, né? Uma coisa como essa. Uns amigos me hospedaram no Rio, queridos, generosos, Júnior Prata, Raimundo de Souza, que moravam lá, a Mauri Alvarez. Sim. E falaram assim, não, João, fica aí, vamos ver como é que é, você vai fazendo, né? Tá. E aí foi isso, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, aí fui assistindo algumas coisas. Porque você não acompanhava a novela não, assim, pra valer. Em então... detalhes não, sabia de algumas coisas, sabia que era um grande sucesso e tinha uma ideia do que se tratava. Certo. E sabia que tinha essa força de atualidade, uma força política, sim, sim. nesse retrato daquele momento do Brasil. A gente tem que pensar que ali é o momento da redemocratização. É verdade. Então o Brasil começa a olhar para si, começa a ter um olhar de autocrítica, inclusive, refletir sobre a sua história, né, sobre o seu momento. E aí a novela vem discutir essa questão ética, né? Sim.
da sociedade brasileira. E aquela né? a famosa pergunta, vale a pena ser honesto no Brasil, né? Que era a pergunta-chave da novela. Claro. Mas aí quando você entrou, você sabia que era uma participação? Ou você achou que ia ficar até o final? Não se sabia isso também? Não, sabia. Era Isso uma eu participação sabia. especial. Eles até me passaram mais ou menos a quantidade de capítulos. Ah, entendi. Já tinha mais ou menos estabelecido que ele entrava, participava ali da trama e saía. Eu tava pesquisando os capítulos na Globoplay, eu vi que o personagem surge no capítulo 106. Olha isso, a novela teve 204 capítulos, então é tipo na metade, né? Tá vendo? Ele surge no 106, numa... Eu nem lembrava disso, eu fui ver agora na pesquisa. O personagem do Walter tem uma reunião com a Odete na TCA, com o Marco Aurélio. Ele quer que a Odete participe de um seminário, alguma coisa assim. Isso. É a primeira cena do Walter. Aí a Odete descarta o seminário, porque ela acha aquilo horrível, mas ela se interessa pelo Walter, começa a dar em cima dele, né? Isso. No capítulo seguinte, aí ele some. No capítulo seguinte, ela já tá indo viajar com ele pra Europa. Já é aquela cena que o Jarbas vai com ela pegar o Walter num prédio, e eles se agarram e o Jarbas vê tudo, porque depois ele vai contar pra Raquel, né, que o Walter era amante da Odete. E aí ele some de novo porque fica na Europa um tempo, né? Ou em Nova York, não sei. Na Suíça. Fica um tempo e volta. A Odete e o Walter eles voltam pro Rio no capítulo 123. Tá vendo? Que aí ela já hospeda ele naquele apartamento que era dela, né? E que ele fica lá um tempo, que é onde ele mora, né? Isso. E aí o personagem vai até o 135, que é quando acontece o escândalo da maionese e a Odete consegue fazer com que o Walter escape, né? E aí ele some, né? Isso. Então, na verdade, é uma participação especial. O que a gente comentou é que provavelmente esse personagem foi criado para ser um instrumento dessa briga da Odete com a Raquel. Com a Raquel, né? Porque ela vira uma antagonista, né, da Raquel e tudo mais. Sim. Por causa do Ivan, basicamente, porque o fato do Ivan querer se separar da filha dela agrava o problema da Heleninha, do alcoolismo e tudo mais. E ela descobre também que a Raquel assinou um contrato com a TCA para fornecer o catering para a TCA. Exatamente. Então ela quer acabar com isso também. Tanto que depois da maionese, ela cancela o contrato com a Raquel, né? Isso marca uma ação efetiva da Odete como uma inimiga. Né? Ela faz. Porque antes ela fica falando mal de todo mundo, é aquele personagem incrível, né, que fala absurdos. Eu lembro que a Beatriz às vezes olhava o texto e falava assim, as pessoas vão me matar se eu falar isso. Ela tinha muita consciência. Claro. A Beatriz era uma atriz extraordinária, uma pessoa inteligentíssima, cultíssima, né, que tinha um preparo. E por isso que ela fez com tanto brilhantismo esse papel, né, de uma forma tão inesquecível. E ela tinha muita consciência política do que aquele texto representava. Mas enfim, e como eram as gravações? Sabe o que eu queria saber, que eu acho muito interessante de saber? Tinha ensaios antes? Como que era? Ou era um ritmo assim, entra, grava? Como que era, assim, na hora do vamos ver? Olha, em televisão ensaia-se muito pouco em geral. Tá. Não tem muitos não. Na hora, ensaia um pouquinho, já grava. Tá. No meu caso, pra mim foi uma loucura, porque eu nunca tinha feito, né? Sim. Aí eu tenho que agradecer um pouco ao meu lastro de teatro, né? De ter algum tempo já de palco e ter trabalhado desde grandes produções até grupos, onde a gente está muito habituado a improvisar e ensaiar e desenvolver processos. Sim. Então eu procurava estudar o máximo possível em casa. E claro que eu fui aprendendo com dicas de alguns atores, como o Cláudio Correia Castro, por exemplo, que era uma pessoa extraordinária, além de grande ator, uma pessoa gentilíssima. Uma vez eu conversei com o Cláudio e falei, puxa, Cláudio, é difícil, né? Porque a gente não tem tempo de elaborar muita coisa. Ele falou, não, mas isso aí que é um negócio. Aproveita o momento, faz na hora. Se prepara e depois você vai jogar com o teu colega, como a situação é apresentada para você. E isso é um desafio muito grande, porque, por exemplo, as ações nem sempre é o que você imagina quando você lê. Porque você não conhece o cenário. A não ser quando você volta a gravar naquele cenário, como era o caso do meu apartamento, algumas vezes, aí eu já estava familiarizado. Mas o diretor dirige muito a tua movimentação em cena. Muito direção de trânsito, né? Vai para lá, vai para cá, nessa hora você vai estar pegando o telefone, essas coisas, né? Exatamente. E como você não conhece, você pode imaginar que você vai estar falando determinada
coisa do texto, fazendo alguma ação que na hora não vai acontecer. E você tem que se adaptar. Mas o bacana é justamente você ter essa disponibilidade para o momento presente. Quer dizer, tem que ter um pouco essa coisa do se vira nos 30, né? Porque Claro. o teatro você tem um ensaio, você prepara aquilo. Você tem processo. E o cinema também tem um processo e, além de tudo, grava várias vezes. O cinema tem mais tempo, né, para gravar. E a TV não, você tem que gravar meio que fábrica de hambúrguer, né? Tem que gravar para não atrasar os capítulos, Sim. né? Porque é uma coisa... É perigoso a gente afirmar isso no sentido de que talvez seja considerado menos artístico por ser sim, assim. Claro, eu não quis dizer... Mas eu acho interessante porque você acaba vendo grandes atores, eu não canso de admirar os meus colegas porque eu sei que eles estão trabalhando nessas condições, Sim, sim. de fazerem cenas extraordinárias, porque eles trazem a sua experiência para aquele momento e para esse ritmo industrial que a televisão tem. E é um momento extremamente artístico também. Sim. Não, claro. Não mas quis é dizer verdade... que, quando eu falei hambúrguer, não foi... Claro. Porque existem hambúrgueres e hambúrgueres, né, também. Tem hambúrgueres deliciosos. Tem hambúrgueres deliciosos, hambúrguer gourmet, hambúrguer artesanal, hambúrguer não sei o quê. E tem hambúrgueres mais assim, né, que não são tão bons. Enfim. Mas o ritmo industrial é um fato na televisão, porque você tem que cumprir, né, uma grade de gravação, uma quantidade de cenas, de capítulos. É tudo muito rápido, né? Porque custa muito caro, né? E você, por exemplo, a Beatriz você já tinha trabalhado, os outros atores não, por exemplo, Regina Duarte, Pedro Paulo Rangel, você atuou com um núcleo ali de personagens, né? Nunca tinha trabalhado Você não conhecia eles? Não conhecia. Eu tinha feito, no meu início de carreira, assim, de aprendizado como ator, algumas participações num projeto chamado Cacilda Becker, do qual o Fagundes fazia parte. Então tinha feito uma leitura com ele do Hamlet, tinha visto muita coisa dele, conversava com ele me conhecia um pouquinho. Só também que eu me lembre desses atores da novela. O Sérgio tinha visto no teatro, acredito. Porque de qualquer forma também com o Fagundes você não contracena na novela, eu acho, né? Não. Acho que não tem uma cena, né? Parece que não. É mais... A Odete tem... Eu lembro que tinha uma cena que eu até tentei ver hoje antes de gravar e não achei. Que o personagem está jogando tênis com o Richelli, né? O Richelli com o Paulo Reis. E com o Paulo Reis. Isso. Que eles já se conheciam na história, já. né? Então eram todos meio malandros, né? E depois o Richelli vai morar nesse apartamento, né? Depois que o Walter já não morre, ele ocupa o lugar do Walter. Exatamente. Né? Que é o apartamento onde a Odete depois vai morrer, né? Isso. Mas enfim, e na direção, por exemplo, a novela tinha a direção geral do Denis Carvalho. Isso. Então, algumas cenas o Denis realmente dirigia a mão na massa ou eram sempre os assistentes? Não, ele dirigia. Inclusive as primeiras cenas que eu fiz lá no apartamento foram dirigidas pelo Denis. Tá. Mas no suíte, que a gente chama, ele dirigia Sim. já lá na cabine cortando, não teve um contato direto comigo. Mas depois eu fui dirigido com mais proximidade pelo Mauro Mendonça Filho. Sim. E o Ricardo Waddington. Que eram os diretores... Os co-diretores da novela, né? que foram fantásticos, sim. muito generosos, tiveram muita compreensão pelo fato de eu ser iniciante ali na novela. E os autores? Você chegou a se comunicar com os autores na época? Ou... Não, eu lembro que uma vez só eu liguei para o Gilberto Braga. Foi muito curioso, porque eu sei que ele estava ocupadíssimo. Claro. Nessa época esses autores escreviam muito mais, Sim. né? Hoje você tem equipes maiores, o trabalho é mais distribuído, era bem difícil para eles. E eu sei que talvez depois de 1 ou 2 semanas do personagem no ar, eu me atrevi a ligar para o Gilberto para saber meio o que ele estava achando, né? E ele foi muito gentil, falou muito pouco, assim. Disse, não, tá muito bom, não sei o quê, com aquele vozeirão. Ele tinha uma voz peculiar. E eu não me estendi porque eu sabia que ele devia estar muito ocupado. Foi o único contato que eu tive com os autores. Porque os outros autores eram Agnaldo Silva e Eleonor Báceres, né? Isso, que eu não conhecia. Que o Gilberto é a cabeça, né, a novela de Gilberto Braga, embora fosse escrita a 3, né? Isso. Mas era a marca dele. Agora, depois disso, claro, lá se vão 35 anos mais, você continuou sua carreira. O que eu quero saber, pelo menos na época, depois da novela, as pessoas te reconheciam na rua? Falavam, você é o cara da maionese? Não, durante a novela, digamos assim, 2 ou 3 semanas depois que o personagem estava no ar, que teve uma sequência de quantidade de cenas muito grande, eu lembro que um dia eu gravei 14 cenas. Eu lembro até do personagem que fazia o diretor da revista, o Adriano Reis. O Adriano Reis, que era uma simpatia, que ele olhou assim a grade e falou, nossa, hoje o negócio tá feio para você, hein, tá bravo, né?
E eu nem tinha muita noção se isso era muito ou pouco trabalho. Eu ia pra luta mesmo, né? Sim, sim. E foi muito gostoso. Foi um dia que eu fui dirigido, acho que totalmente só pelo Mauro Mendonça. E foi muito gentil, muito tranquilo. E a gente foi fazendo, né? Aí, umas 3 semanas da novela no ar, eu acho que eu tive um pouquinho do gostinho do meu momento celebridade, assim. Porque tinha lugares que eu ia que todo mundo ficava olhando, sabe? E era uma coisa meio opressiva, meio assustadora, assim. Ficavam olhando. Ficava olhando. Eu lembro que a minha filha estudava numa escola e teve tipo uma festa de junina. E eu fui acompanhá-la na festinha e de repente todas as crianças vieram em cima de mim. Gente, que loucura, né? Cafetão! Falavam isso? Aí eu fiquei surpreso porque eu falei assim, como é que essas criancinhas de 6, 7 anos assistem uma novela como essa? Eu já achei um escândalo isso, né? Você vai assistir o remake? Eu tenho muita curiosidade, provavelmente vou ver sim. Vou curtir muito, vou adorar. E a gente que gosta de atuação, de teledramaturgia, Sim. de novela, de ator, fica super curioso, né? Eu acho muito bacana. Vamos ver aí o que esse remake nos reserva, né? Você está fazendo vários trabalhos no teatro. Fala das suas peças que você está agora. Olha, eu estive até o final do ano passado com a peça Meninos, ali no Espaço Garganta, que é um projeto do Marcos Gomes e do Lucas Maier. E tem uma curiosidade muito bonita, muito legal, que um dos nossos atores da peça Meninos, que é o Ricardo Teodoro, que foi premiado agora em Cannes pelo filme Baby, como ator revelação, vai fazer o remake de Vale Tudo. E vai fazer o papel que foi do Paulo Reis. Vai fazer o Olavo. E eu brinquei com ele, que eu falei assim, cara, você bateu na trave, quase que você faz o meu papel. Né? E ele é uma pessoa adorável, um talento incrível, então eu estou torcendo muito pelo sucesso dele. E essa peça vai voltar, ela está em cartaz, ela está... Agora não está em cartaz, a gente fez algumas apresentações, há negociações com outros espaços e outras temporadas. Sim. É bem possível que ela volte, então a gente vai ficar sabendo, né? Uhum. Eu faço também o Menino e a Cerejeira, da Estela Tobar, com o Kleber Tolini, que é muito amigo do Lúcio também. Eu entrevistei o Kleber aqui pro canal na época que ele fazia a novela Todas as Flores. Isso. Né, que ele fez essa novela. Exatamente. O Kleber é um ator que tem baixa visão, né? Então ele no Todas as Flores ele inclusive estava nesse núcleo, né? Daqueles personagens que eram deficientes visuais, né? E tal, que tinha a protagonista que era a Sophie Charlotte, né? Isso. E aí eu entrevistei o Kleber aqui pro canal. Quem não viu, veja, a entrevista tá aqui no canal. E aí você faz com ele a peça O Menino e a Cerejeira. O Menino e a Cerejeira, que já é um clássico, é uma peça para crianças, baseada num livro infantil, um livro do Daisaku Ikeda, que é um sábio japonês, já falecido, um filósofo, pacifista. E é uma peça que a gente já rodou, aí estamos indo para 9 anos de existência da peça, com temporadas e excursões praticamente por São Paulo inteira. E alguns projetos que estão aí no forno, estão começando a sair. Tem um curta-metragem já feito, que está em fase final de edição para ser lançado em festivais. Está começando o ano aí com todo vapor. Trabalhando, e esse ano você completa então 70 anos. 70 anos. Pode falar isso. Pode, não tem o menor problema com isso. Acho até um motivo de orgulho, porque Sim. Eu digo que, eu não sei se eu tenho talento, mas pelo menos teimosia eu tenho, porque para ser ator com 70 anos você tem que ser muito insistente, né? É isso aí. Bom, gente, eu conversei aqui com o João Borbonet, ator, e você dirige também, né? Diretor, uma pessoa de teatro, mas que também trabalhou em cinema e televisão, e que interpretou o famoso Walter em Vale Tudo. Então, espero que tenham gostado do papo, mandem seus comentários aqui, se inscrevam no canal, e estamos aí. Voltamos em breve com mais comentários sobre os bastidores de Vale Tudo, essa novela tão mitológica, né? Quero agradecer, João, a sua presença. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Foi muito legal. Eu acho esse papo dos bastidores é muito pitoresco, né? Porque a gente, às vezes, não vê as pessoas falando muito isso. E eu me interesso muito por isso, né? Que eu também trabalho com audiovisual. E acho fascinante esse universo, né? É muito legal saber coisas que você contou aqui que a gente, às vezes, nem pensava. Né? Nossa, foi assim, foi assado, que loucura, né? Então, muito bacana. Gostei muito. Obrigado. E estamos aí, né? Sempre. Sempre. Então até a próxima, gente. Tchau. Pois é isso, minha gente. Essa foi a nossa singela e gostosa entrevista com João Borbonet, esse ator muito bacana que ficou inesquecível no papel de Walter em Vale Tudo.
E como eu disse no começo, se você gostou do vídeo, contribua. Estou aqui passando o chapéu, ó, aqui o chapéu. Como não, esse vídeo não é presencial, não é uma peça de teatro que eu posso passar o chapéu ao vivo, que na verdade já fiz muito isso no teatro também, estou fazendo esse chapéu virtual. Então é simples, vocês já sabem, contribuam com R$ 10 ou mais para o meu canal no Pix que está aqui. E mandem uma mensagem se identificando, ou se não quiserem dizer quem são, apenas digam: estou contribuindo com o canal, vi o vídeo, lá, 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 lá. Vamos ver como é que vai ser a repercussão, o resultado disso. E se tudo der certo, e se essa série de Vale Tudo surtir esse efeito com contribuições espontâneas e fartas, de repente eu resolvo não mais monetizar o canal inteiro. Vamos ver como vai ser essa experiência. Obrigado e até a próxima!